Yeah, 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 yeah. 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 Olá, sejam todos bem-vindos à primeira semana de projeção REC Conquista, que tem o apoio financeiro do município de Vitória da Conquista, através do Fundo Municipal de Cultura, execução da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Está começando agora o diálogo criativo entre editores e montadores dos curtas produzidos a partir do edital Jorge Portugal, que também tiveram apoio financeiro do Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Contamos ainda com a parceria do site A Voador e da TV UESB, que tem contribuído com a construção de uma rica programação entre bate-papos, exibições dos curtas e entrevistas. Eu sou Cauã Oliveira, editor e montador dos curtas O Ovo, Entre Ninho e as Andorinhas e Veneno, e estou contando hoje aqui com a participação de Daniel Leite Almeida, editor e montador de O Bicho e Território das Cercas, Raul Ribeiro, editor e montador de Central de Memórias e O Sonho de Zezinho, Bruno Grigatti, também montador de Veneno, e Jéssica Lima, que foi a responsável pelas montagens dos making-offs dos projetos. Eu já queria começar, pessoal, com vocês aqui, falando um pouco sobre como é que foi os processos iniciais assim, de vocês na montagem. Acho que a gente pode fazer uma rodada, quem quiser começar falando, sinta-se à vontade. Tipo, como é que foi o processo de descoberta de vocês enquanto montadores, assim, sabe? Os primeiros projetos, as primeiras dificuldades, os primeiros acertos, aqueles momentos de estalo, assim, que vocês tiveram em suas primeiras montagens. Eu acho que o processo de montagem ele está muito ligado ao próprio ato de contar histórias, né? Então, quando você nem às vezes nem sabe a técnica ou você nem sabe as ferramentas para se montar um filme, mas quando você é um contador de história, você já imageticamente já vem assim como que você vai contar, o modo de contar essa história. Então, acho que o contador de história já tem aí o seu enfim, os seus métodos, já tem o seu processo de montagem antes de saber as ferramentas. Então, acho que vem muito por aí. Eu comecei a montar pela necessidade de ver a obra, a minha criação sendo feita. Então, foi muito a partir de uma necessidade. Aí eu fui aprender as ferramentas e tal, mas, antes de tudo, montar para mim é uma habilidade do próprio ato de contar história. Então, para eu ser um bom montador, eu tenho que ser um bom contador de história. Acho que é por aí. Não sei se, enfim, se para todos são assim, mas para mim funciona assim. Que Dani falou, eu lembro que muitos exercícios nas matérias de montagem era pegar imagens já feitas que a gente não tinha captado e daquilo ali criar uma história na montagem. Acho que vai muito nessa linha que o Daniel falou. E foi o que me interessou por esse âmbito, né? Às vezes a montagem se faz coisa que não estava determinada nas imagens. Quando eu comecei o curso de cinema, eu não imaginei que eu iria trabalhar com montagem, né? Antes de começar o curso, a minha intenção era trabalhar com roteiro. Mas no segundo semestre, numa matéria de documentário, em que na equipe não tinha ninguém que era montador, e eu acabei caindo nessa função, né? E descobrindo a ferramenta. Como a gente estava fazendo um documentário que foi surgir mesmo na montagem, né? Porque a gente não sabia ainda muito como roteirizar e tal, a gente meio que captava as imagens sem saber exatamente qual seria o resultado final. Na montagem, veio essa coisa de ter que contar a história, né? Ter que encontrar uma narrativa, ter que montar aquele quebra-cabeça, e foi ali que eu comecei a gostar desse trabalho da montagem, né? Porque, de certa forma, acaba sendo uma roteirização também, né? Principalmente no caso do documentário. Então,
E eu fui perceber depois que o trabalho da montagem é uma função do audiovisual que, à medida que eu ia trabalhando com ela, eu acho que eu ia melhorando nas outras funções também. Porque por estar no final do processo, eu sabia como os processos anteriores deveriam acontecer para chegar no final da melhor forma, né? Eu acho que trabalhar com montagem acaba melhorando nossa visão para trabalhar com fotografia, para trabalhar com direção, com o próprio roteiro também. Então, realmente foi uma função que eu acabei gostando muito de trabalhar. E é isso. Eu acho que, inevitavelmente, um montador ele é um roteirista, assim. Eu acho que, é, enfim, não desassocia. Eu acho que, inclusive, o último tratamento de um roteiro se dá na montagem. Acho que a experiência, por exemplo, do Entre União é muito isso, né? Cauã, a gente acabou reescrevendo o roteiro na montagem e tal. Então, acho que, inevitavelmente, um montador é um roteirista, porque ele está criando, ele está contando uma história, e mais do que isso, ele está juntando todos os elementos do audiovisual. O roteirista, ele tem, não só, mas ele tem as letras. Um fotógrafo tem as imagens. O montador tem tudo, né? Tem as letras, tem as imagens, tem os sons, tem tudo. Então, ele está escrevendo com todos os elementos. Eu acho que o montador ele é como se fosse a montagem é como se fosse a pintura, né? Em que você precisa não só da cor você tem que ter a forma, você tem que ter a cor ali. Então, a montagem é isso, a junção desses elementos e o montador é o roteirista que consegue juntar todos esses elementos e vai fazer o derradeiro corte, né? O derradeiro roteiro. Ou talvez o penúltimo roteiro, né? Porque eu acho que o derradeiro mesmo quem vai fazer é o espectador. Quando o espectador vê isso e concebe aquilo que está vendo, ele, na verdade, está também roteirizando sobre a obra, né? Então, acho que é por aí. Eu costumava falar exatamente a mesma coisa, né? Que o roteirista, ele conta e escreve a história com palavras e o montador é um roteirista que conta e escreve a história com o vídeo, né? E complementando isso, acho que tem essa função, né, de pintor e de escultor também, né? Porque tem toda uma questão de lapidação mesmo, assim, de uma obra que já está nesse processo, né, nesse processo de construção. E eu enxergo muito assim também, né, nessa espécie de terceiro roteiro. Eu lembro que eu até ouvi o Marcelo, me esqueci o sobrenome dele agora, do diretor de Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, enfim. Ele fala, né, sobre os processos, né, de construção de roteiro. Ele fala dessa primeira etapa, né, que seria a escrita do roteiro e seguia. A segunda etapa, que seria o processo de produção da obra, as filmagens, a direção, a mise-en-scène, etc. E o terceiro roteiro, que seria a montagem, que seria esse roteiro final, mas que eu concordo com o Daniel, né? A gente tem o roteiro esse quarto roteiro, nesse último e derradeiro roteiro, que é a recepção do público, a recepção do espectador, assim. Então acho que eu enxergo muito, enfim, muito dessa forma também. Nos processos, assim, de construção dos curtas, enfim, a gente tem muitas trocas, tanto de figurinha quanto, enfim. E numa dessas trocas eu percebi o quanto a gente pode absorver de um filme, assim. Acho que eu trago como exemplo o Daniel com alguns processos de criação, né, da montagem dos curtas Bicho e Território das Secas, assim. Porque, e no meu caso pessoal também com Entre o Ninho, assim, do quanto a obra pode mexer com a gente enquanto pessoa, não só enquanto montador, enfim. Aí eu fico refletindo muito sobre, né, essa coisa do absorver tanto os personagens quanto o tema em que está se tratando, absorver o peso daquilo que a gente está construindo em imagens. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre o que vocês acham a respeito desse absorver, sabe? O quão vocês acham que é benéfico,
para a obra ou pessoalmente, o como vocês acham que é perigoso para a obra ou pessoalmente, e complementem também de como é o processo de imersão de vocês. Eu particularmente não consigo pensar a obra em qualquer função que eu for fazer de uma maneira fria, de uma maneira técnica. Então, eu sou profundamente atravessado por aquilo. Quando eu não sou atravessado, eu não consigo, sabe? Simplesmente eu posso desistir e não fazer. E como, como de alguma forma o montador ele também está roteirizando, ele precisa sentir a obra. E aí o sentir é um processo que dói também, é um processo doloroso. Então, eu percebo, por exemplo, tanto no curta Bicho, quanto no Território das Secas, em que eu estou vivenciando histórias que são atravessadas por violência, de alguma forma aquilo precisa me afeta, sabe? Precisa me afetar, porque significa que eu estou mergulhado naquilo, naquela vivência e como se eu tivesse sendo atravessado por aquilo também. O meu processo é assim, o meu processo eu preciso ser atravessado, eu preciso sentir o que a obra tá apontando, está me mostrando. Eu não consigo ser frio. Da mesma forma que quando eu estou escrevendo um roteiro também, sabe? Os personagens precisam viver, precisam existir, precisam estar do meu lado, precisam conversar comigo. E não só isso, às vezes eu preciso me transformar nesses personagens. Então, quando eu estou montando é a mesma coisa. Eu preciso me transformar nesses personagens, preciso pensar qual que é a perspectiva em que a história está sendo narrada e a obra precisa me tocar. Enquanto ela não me tocar, eu acho que eu não consigo, enfim, não consigo estar totalmente entregue à montagem, entregue ao trabalho. E eu, particularmente, em meus processos de imersão, por exemplo, para a montagem do Entre o Ninho, eu pedi até pro Daniel uma playlist, né, de músicas que remetessem a ele, enfim, o tema, o ritmo, os personagens, para eu poder tanto entender a história, claro, mas também para eu poder tentar entrar nesse universo, na cabeça desses personagens, assim, que não estão muito distantes, assim, do que eu me enxergo, sabe? São personagens atravessados por arte, são personagens que, enfim, têm seus atravessamentos. E o meu maior choque, talvez, com a minha própria imersão, talvez nem tenha sido, tipo, ouvir essas músicas e entrar no ritmo do filme com essas músicas, e sim ir mergulhando a fundo no filme, no processo de montagem, no processo de redescoberta desse filme em visualizações e tudo mais. E, sei lá, entrar quase que num fundo, assim, num limbo em que eu terminava de montar e ficava, caraca, tá forte, ou enfim, isso entrou demais em mim, a minha cabeça, vou deixar um pouquinho de lado. Eu queria, eu falei de Entre o Ninho, e Entre o Ninho é um filme dirigido por Daniel. Eu já montei um outro filme dirigido por Daniel, que foi Alice dos Anjos, que nesse caso foi uma comontagem. Daí eu queria, não sei se vocês já comontaram a Jéssica, o Raul, mas eu já tive essa experiência duas vezes, uma com o Daniel e outra com o Bruno. Daí, enfim, eu queria saber de vocês sobre como vocês enxergam essa montagem, né, pensada por duas cabeças, pensada duplamente. E se vocês repetiriam isso, enfim, como foi para vocês montar e não estar sozinho no processo de pensar a montagem? Eu tive a sorte de trabalhar com 2 curtas que tratam do tema memória, né, que eu descobri durante a graduação, que é um tema que me interessa muito e que está presente na maioria dos meus trabalhos, né? Tanto como realizador, como
quanto como montador. E em ambos esses curtas, ambos são dirigidos por outras pessoas, eu estou trabalhando como montador, né? Não é uma obra minha como realizador. Mas eu achei tranquilo trabalhar com outra pessoa acompanhando a montagem, de certa forma até tranquilo no sentido de que outra pessoa está tomando decisões, sabe, que não vão caber só a mim. Porque quando você está montando sozinho, você tem que decidir tudo, né? Quando você está montando uma obra que é sua, você que está tomando as decisões, que é legal, mas também pode ser difícil. E montar um trabalho que está sendo dirigido por outra pessoa tem a vantagem de que tem outra pessoa que está tomando as decisões criativas, né? E que você contribui, né? Você apresenta quais são as possibilidades, mas no final das contas vai caber a pessoa decidir o que é que ela quer. E para mim tem sido tranquilo lidar com isso. Assim, acho que a minha primeira experiência de montar assim, com auxílio de outra pessoa está sendo nesse make-off, que no caso a Rebeca está dirigindo. Ela gravou as imagens, ela fez a decupagem e aí a gente foi conversando como é que a gente ia construir aquela história em cima daquelas filmagens. E eu até prefiro, porque às vezes você deixa passar alguma coisa que não ficou muito legal, porque às vezes quando você está muito imerso, você não se dá conta. E aí depois, quando você volta, aí você vê e vai falar, realmente esse plano aqui não vai ficar legal na história. E é isso, o processo foi muito eu e Rebeca discutindo juntos como é que a gente ia construir aquela história, e acho que é isso. Eu acho que quando a gente está montando um trabalho nosso, a gente está muito próximo do material, né? Então fica com pena de cortar. E montar um trabalho em que você não estava diretamente envolvido na gravação te dá esse distanciamento necessário para ver que algumas coisas poderiam ser cortadas, né? E que aí você vai poder apresentar isso, né, para o diretor e falar, olha, o que você acha de talvez, né, diminuir esse trecho ou cortar? Enfim, não sei. Eu tive essas experiências com o Cauã de co-montar, co-editar com ele, e também de dirigir e ele montar. E eu gosto muito, agora eu acho que o cinema, na verdade, a arte, de uma geral, ele é feito por conflitos, né? Então, não significa que vai ser a propaganda da margarina, quando você vai montar com outra pessoa. Não vai ser, sabe? Não vai ser. Vai ter muita divergência. Eu acho que é a divergência que vai fazer fluir algo, vai surgir algo, porque eu acho que a arte, ela surge a partir do conflito, né? Do embate, das dicotomias. E isso faz com que a obra fique mais rica, real, assim. Acho que ela se torna mais rica quando você percebe essa coisa, a possibilidade de uma cocriação. Eu acho que a montagem é um processo de criação também. Então, se você tem dois montadores, você tem duas pessoas co-criando ali. Então, as minhas experiências com o Cauã foram incríveis, assim. Não, e uma coisa que é muito legal é que houve um compartilhamento de visões, assim, tipo, por exemplo, eu lembro de determinadas cenas que a gente montou em Alice, que eu falei, olha, essa cena aqui eu estou imaginando algo muito louco, assim, na montagem. Eu acho que, como a cena exige que a montagem seja assim como os personagens malucos. E aí eu montei essa cena e depois disso o Cauã começou a seguir a mesma linha para as outras cenas. Eu acho que também no Entre o Ninho rolou muito disso, assim, olha, eu estou pensando em tal coisa, e aí a gente criou uma unidade narrativa para todo o curta. Então isso é muito, muito, muito bom. Isso é muito interessante quando os dois também têm possibilidade de diálogo, né? Os dois conseguem se entender.
Acho que com o Cauã a experiência foi muito boa, porque a gente consegue se entender. Agora, quando são cabeças fechadas, isso até é uma questão, né? Muitas vezes, aliás, a grande maioria de nós somos diretores também, e a gente sabe que diretor enfim, é teimoso. Então, quando você lida com dois editores que são diretores também, os conflitos podem se potencializar, né? Mas a experiência que eu tive foram excelentes. Agora, eu ainda não tive experiência de montar, ou não me lembro de ter experiência de montar material em que eu não estivesse no set. Aí, assim, no meu caso, eu acho que eu sinto mais dificuldade de montar um material em que eu tenha um distanciamento, sabe? Porque o meu processo é mais, digamos, mais sinestésico e mais de mergulhar mesmo. Então, quando eu já tentei e não consegui montar material em que eu estivesse distante. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho. Eu tô tendo essa experiência agora, né, de montar um trabalho de ficção em que eu não estava no set, e eu diria que é realmente bem complicado. Eu olho pro material sem aquele apego, né, porque eu não estava presente na gravação, então eu não estava ali naquela correria, né? Então, porque geralmente o pessoal que está no set fica muito apegado às coisas que deram muito trabalho para fazer. Eu não sei o que deu trabalho para fazer porque eu não estava lá. Então, por mim, eu poderia cortar basicamente qualquer coisa, né? Mas eu tento pensar. Quando eu estou pensando aqui nos cortes que eu acho que poderiam ser feitos no curta, eu tento pensar naqueles que iriam ferir menos o pessoal da gravação, né? Porque eu imagino que poxa, teve essa cena aqui que precisou montar uma externa, trouxe elenco e tal. Eu não quero tirar essa cena, entendeu? Então, se eu for cortar algo, eu preferiria cortar algo que talvez vai causar menos impacto, digamos assim. Mas é bem complicado, até porque quando você está lidando com material que você não estava presente na hora da gravação, aí você está lá assistindo e fica pensando, nossa, mas por que eles cortaram nessa hora? Por que não deram um respiro maior? Por que não... Por que, sabe, você fica se perguntando por que certas coisas não aconteceram, porque quando chega pro montador, é só a loucura, né? Mas isso às vezes acontece também, não só quando é projetos em que você está distante, né? Às vezes quando é projeto que você está próximo, como por exemplo o Veneno, algumas cenas assim, eu mesmo ficava me perguntando por que eu cortei agora, entendeu? Porque eu não deixei um tempinho. Acho que o Bruno pode até falar um pouquinho mais sobre esse processo de comontagem em Veneno e tal. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei que eu não lembrava de ter montado, mas Diamantes de Poções eu não estava no set. E foi uma experiência interessantíssima, porque eu não estava no set, já tinha conhecimento do que se pretendia com o filme, com a linguagem do filme. De alguma forma, eu estava muito mergulhado na pré-produção, estava muito mergulhado nas referências. Quando Isaac começou a estudar sobre música romântica. Então, já tinha uma noção, já tinha assistido muitos filmes, mas não participei do set. E aí, de repente, me chega todo o material filmado e as anotações do diretor, que eram páginas e páginas e páginas. Eu quero isso, eu quero tal cena, eu quero tal cena. E aí eu comecei a olhar essas páginas e bloqueou, sabe? Bloqueou total, assim. Eu colocava, tentava entender e a coisa não funcionava. Até que eu pedi para Isaac, deixa eu mergulhar no material primeiro, deixa eu esquecer dessas anotações, deixa eu sentir como se eu estivesse no set. Aí sim, aí eu fui ver todo o material e aí eu comecei a entender a cabeça do personagem e a criar em cima. Agora eu percebo uma coisa, aí é um documentário, eu venho da ficção e percebo que a minha montagem está muito direcionada à ficção, sabe? Por exemplo, em Diamantes de Poções está muito é possível notar que há um desenvolvimento que é da ficção, sabe?
Você começa apresentando o personagem, aí esse personagem vai sendo... aparece um conflito, até o clímax, e aí desce. Então, tem muito disso no que eu percebo da minha montagem em documentário. A ficção está muito presente ali. Essa estrutura de ficção de 3 atos está muito presente ali. Tanto é que eu preciso encontrar, por exemplo, dentro de uma montagem, eu já tenho que começar pensando onde é que vai ser o meu clímax, qual é o momento mais marcante daquela história e como é que eu vou como que vai ser o desfecho daquilo. Isso é a cabeça de alguém que é da ficção, sabe? Então eu percebo muito disso e eu trouxe isso muito para Diamante de Poções, trouxe isso também para Solo Seco e Rachado. Em Bicho tem bastante disso, mas como Bicho e Território vem de uma coisa da videoarte, tá um pouquinho mais diluído, mas tem, sabe? É a cabeça de alguém que é da ficção fazendo um documentário. E a gente, enquanto criador, né, a gente acaba não se distanciando muito, assim, ou pelo menos é o que eu enxergo, assim, é, do nosso processo de montagem, a gente acaba não distanciando muito, tipo, o que é ficção, o que é documentário. Claro que a gente vai ter essas definições no processo de gravação, no processo de finalização, etc. Mas eu acredito muito nessa coisa do processo de montagem orgânico, no sentido de quando a gente monta um documentário, a gente não monta com essa cabeça de putz, estou montando um documentário. A gente está contando uma história, né? A gente tá traçando a narrativa, a gente está traçando o nosso olhar para aquilo. No caso do documentário mesmo, a gente são vários olhares, né? O olhar do fotógrafo, o olhar do diretor, o olhar do montador. Ainda, eu acho que muito em uma escala muito maior do que a ficção, assim. Porque a ficção você tem um direcionamento certo, né? Você tem um roteiro, você tem um guia. Um documentário geralmente não, né? Um documentário geralmente você tem uma busca de, o próprio nome já diz, né? Documental, uma busca de registro, e não que a ficção não tenha, mas enfim, caminhos diferentes. E aí eu acho que o montador nesse seu processo, e isso eu encaro acho que com todos os documentários que eu montei, ele monta também uma ficção, apesar das imagens documentais, né? Ele cria, ele traça a sua linha, assim. Eu lembro que quando eu fui montar Pinote, que é um curta de Rayane, um curta documental de Rayane, ela trouxe a proposta, né? Ela trouxe a ideia, o que é que ela queria, o que é que ela pensava, o que é que ela traçava. E a partir dessa ideia, eu tentei construir, tipo, os 3 atos certinho também, como um Daniel traz aqui, né? Que ele busca isso. Então, e é uma coisa que não é, tipo, eu pensei, olha, vou criar os 3 atos. Foi uma coisa que surgiu no processo, sabe? É uma coisa que tá imbricada, assim, e eu acho que não tem como se dissociar, sabe? Não sei se acham a mesma coisa, mas eu enxergo muito o montador nesse caminho, assim, de não pender muito pra ficção, pra documentário. Ele monta o seu filme, ele constrói uma narrativa. Eu não tinha tido muita oportunidade de montar ficção, não. Eu acho, na verdade, eu só tinha montado uns 2 trabalhos bem amadores, né, durante a graduação. É bem diferente trabalhar com documentário e com ficção, né? Eu acho que ambos têm vantagens e desvantagens. Eu acho que eu prefiro trabalhar com montagem de documentário. Antes de começar o curso, eu não sabia que eu ia trabalhar tanto com documentário quanto eu trabalhei, mas acabei gostando dessa linguagem. Acho que a vantagem de trabalhar com documentário é que o montador tem talvez um pouco mais de liberdade, assim, tem um pouco mais de criação, né? Porque dificilmente o documentário vai ser muito roteirizado antes da filmagem. Então, eu acho que é um processo legal de o montador tentar pensar numa narrativa, né, junto com o diretor, se tiver algum outro diretor. E a ficção tem a vantagem de ter um roteiro, né? Então o montador não está perdido com um caminhão de imagens. Ele tem um roteiro, então ele vai montar as cenas. Mas por outro lado, eu acho que não tem tanto aquela criação, né, que tem no documentário por parte do montador. Ele pode, né, propor ali alguns cortes ou, enfim, mudar algumas cenas de lugar, alguma coisa do tipo, mas não é como se ele tivesse, de fato,
montando uma narrativa, criando uma história como faz um documentário, na minha opinião. Falando sobre esses processos, né, de ficção e documentário, a gente tem no meio disso tudo o making off, né, que eu ainda fico o making off ele tem, né, seu caráter documental, claro, mas ele tem, enfim, ele transita nesses dois mundos, eu acredito, assim. Eu acredito que é possível, sim, haver bastidores ou making-off de documentário também, sabe? E isso faz o making-off ele ser uma coisa, não sei, livre, né? Dessas amarras de ficção e documentário no sentido de ter que definir um ou outro. E Jéssica, ela teve essa oportunidade de montar, né, o making-off. Daí eu queria entender um pouco de como é que funciona, né, esse processo criativo, porque eu acho que não, como eu acho que também tem esse caráter documental, eu acho que não é puramente você destacar os registros. Eu acho que também há uma criação em cima disso, né? Me corrija se eu estiver errado. Porque, por exemplo, eu assisti um documentário que é o Bacurau no Mapa, em que é justamente isso, sabe? Ele é um documentário, making off, mas é um documentário que retrata todos os bastidores possíveis assim do filme Bacurau, tanto da pré como da produção como da pós-produção, e ele é muito criativo e inventivo no sentido de não ser necessariamente linear, sabe? Ele seguia muito através do que uma imagem mostra, independente de se aconteceu no passado, se está acontecendo no presente ou se vai acontecer no futuro. Tipo, por exemplo, tem cenas em que eles mostram a pré-produção, a produção e a pós-produção, tipo, tudo em conjunto, sabe? Um junto do outro, para depois retomar uma outra coisa que acontece antes. Tipo, uma coisa bem não linear mesmo. Daí, enfim, Jéssica, como é que você enxerga esse processo criativo de montagem de um making-of? É, eu já tinha montado o make-up antes, só que foi durante a graduação. Mas na primeira montagem make-off, que foi durante a graduação, eu estava no set, né? Então, eu meio que já tinha eu já estava bem imersa, já tinha um certo apego com as imagens. Nessa experiência, eu não tinha ido em nenhuma das gravações. Quem gravou as imagens foi Rebeca. E aí levou um tempo, assim, ela fez a decupagem, só que a decupagem dela não foi tipo, ela não construiu um roteiro, ela definiu quais as imagens que ela queria e o que ela queria mostrar. E aí eu assisti toda a decupagem e aí foi o processo lá na hora de montar mesmo. E é muito livre mesmo. E real, esse negócio não tem muito início, meio e fim, meio que você vai definindo por blocos. E o mais difícil ainda, dentro desse processo, é que são vários filmes. Não é um make-off de um filme. É um make-off de 4 curtas, de 2 curtas. Então, você tem que ver ali como é que você terminou de falar de filme, como é que você vai entrar no outro filme, do outro filme, entendeu? Pelo fato de ser produções assim que a maioria das pessoas estavam envolvidas, tipo Sobral estava na direção de fotografia de Veneno, né? E também estava na direção de fotografia do filme de Daniel. E aí já dava para dar uma linkada ali, sair da direção de fotografia de um filme e entrar na outra, que era a mesma pessoa, o mesmo personagem. Foi uma experiência massa, eu gostei bastante. E eu não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso, a minha experiência foi isso. É o ápice assim da criatividade, é muito massa. Eu gostei muito. É isso. Massa, respondeu sim. Agora eu provocando aqui também a respeito das inspirações. Eu falei mais cedo sobre o processo, como foi meu processo de imersão pro Entre o Ninho, né? Que eu pedi músicas para Daniel, enfim, para eu poder entrar no filme, enfim. E para me servir muito de inspiração também, assim, porque eu percebo que no meu processo de montagem eu sou muito movido a inspirações, sabe? E elas independem de si. Às vezes é um conto, às vezes é um livro, às vezes é um filme, às vezes é uma música. Daí eu queria que, enfim, vocês compartilhassem também o que é que
se vocês têm, né, essas inspirações, e quais são elas, assim, fora, né, enfim, do fora ou dentro até do processo de montagem, talvez um estilo de montagem que vocês usem como inspiração para um filme, ou um filme propriamente dito, uma música, um livro, enfim. Eu acho assim que o montador, quando ele está construindo a montagem de um filme, ele é muito, um filme ele é muito musical, né? Assim, a construção de um filme, eu acho que música inevitavelmente a gente tem que estar inserido, enfim. Porque a montagem, um corte é basicamente uma troca de notas, né? Então, montar um filme é basicamente você estar compondo uma música ali, uma partitura. Então, e eu sou muito, minha vida eu sempre fui muito mergulhado em música também. Então, o tempo todo estou ouvindo música, eu consumo muita música e eu percebo que a montagem, a minha montagem, ela acaba sendo a música acaba sendo fundamental. E aí, quando eu falo de música, eu falo do som de um modo geral. Por isso, por exemplo, que o Raul falou, quando você está assistindo e montando e tal, e você começa a se perguntar, por que não aconteceu, não foi mais um pouquinho para uma respirada maior? Mas por que isso? Porque eu sinto a necessidade de que a nota seja estendida, sabe? Eu estou basicamente compondo uma música ali. E é muito ruim, por exemplo, quando você está assistindo um filme e você percebe que o tempo está estranho, o tempo está confuso, o tempo do filme, sabe? Ou está muito rápido quando deveria ter uma respirada, quando você deveria mergulhar mais nos personagens, ou tá uma pausa ali que ficou estranho e não está contribuindo com a mise-en-scène. Então, assim, quando a gente está construindo um filme, a construção de um filme, o montador está basicamente compondo uma música ali, sabe? Então, eu acho que eu estou sendo redundante, mas é isso, assim. Eu acho que construir um filme, montar um filme, tem o mesmo efeito de compor uma música. E, sendo assim, acho que você precisa ter um ouvido sensível, um olhar sensível para a parte musical. Engraçado você falar isso, porque eu lidei com duas coisas muito diferentes nos dois curtas que eu trabalhei. Eu acho que a minha montagem, dos projetos anteriores que eu trabalhei, costumava ter uma dinâmica assim de não ter muitos respiros, né? Eu costumava deixar os curtas fluidos, até porque geralmente eles tinham algum senso de humor ali que precisava de um dinamismo, de uma fluidez. Então eu não costumava deixar muitos respiros. No curta Central de Memórias, que é dirigido por Raíssa Coelho e Felipe Brito, Felipe gosta desses respiros, né? Então eu pedi para ele indicações de curtas, para eu saber como era mais ou menos o que ele tinha em mente. E eu sabia que ele ia gostar de momentos de silêncio, de algumas pausas, espaçar um pouco mais os diálogos, porque se eu fosse fazer do meu jeito, eu acho que eu teria deixado menos pausas entre as falas, por exemplo. Tive uma questão assim também com o Bicho, que foi... na verdade, eu tinha muito material para pouco tempo de tela, assim. A proposta inicial de Steel era que se falasse sobre a violência obstétrica a partir de depoimento de 5 mulheres. E esse depoimento deu 3 horas. Aí, como fazer um material de 3 horas caber em 20 minutos? No caso, deu 24 minutos e pouco. Então, primeiro que a primeira coisa que eu falei com o Chiu, olha, Chiu, vendo todo o processo, assistindo as imagens, eu acho que é um curta muito intimista. Vamos, então, focar no seu depoimento. Então, a gente foi, já que o material já trazia esse aspecto intimista, as provocações vêm de uma vivência, de uma experiência de violência que ela sofreu,
Então a gente foi, então já cortou aí uma parte. Mas eu ainda tinha 1 hora de entrevista. 1 hora de entrevista ainda é muita coisa. E tudo é muito importante. Tudo que ela fala é muito importante, está muito conectado para o depois, sabe? O que vem depois. Mas aí precisava caber num determinado tempo. Só que aí a gente foi percebendo que estava muito corrido, sabe? Porque é isso, assim, a gente está lidando com som e está lidando com imagem, sabe? E tem um aspecto contemplativo da imagem que a gente não pode negligenciar. Então, e aí a gente ouvindo, a gente não conseguia absorver a imagem. E aí a gente precisou cortar mais coisas dentro do depoimento para dar esse respiro, essa contemplação, e que é muito presente em documentário, por exemplo. E é isso, assim, eu acho que vai depender muito da linguagem, do tipo de filme, né? Do gênero do filme. Então, por exemplo, aí eu vou voltar para a metáfora da música. Uma MPB não é a mesma coisa do rock, não se compõe do mesmo jeito, sabe? Não é o mesmo ritmo. Então, a mesma coisa são os filmes, né? Tudo vai depender do gênero, do tipo, sabe? De filme que você está produzindo. Então, alguns vão exigir mais respiro, outros vão exigir mais agilidade. Então, acho que tudo vai depender do gênero e do tipo de filme que você está produzindo mesmo. Eu queria ouvir de vocês sobre porque eu fico muito pensativo também, eu penso demais, coitado, sobre as etapas, né, de montagem, assim, tanto a etapa de decupagem do material, de imersão e etc. Vocês têm alguma etapa que vocês gostam mais, ou que, enfim, vocês ficam mais animados? E quais são? Eu vou trazer uma metáfora. Nem sei se o horário vai permitir, mas eu acho que montar, na verdade, todos os processos, né, é como se fosse transar, né? Tipo, você tem a preliminar, né, que é gostoso, mas a coisa vai funcionar mesmo no colocar a mão na massa, então você vai e tem o pós-coito, né? E, tipo, é a satisfação de você ver o filme pronto. E, de fato, vai dar muito mais satisfação porque você vai se sentir realizado. Quando você viu, nossa, eu consegui, eu criei alguma coisa aqui e essa coisa faz sentido, sabe? Eu construí sentidos a partir dos vários elementos soltos que eu tinha. Então, acho que é isso. Assim, eu gosto da casualidade que a montagem me traz. Assim. Eu gosto de montar e eu preciso ser surpreendido por aquilo que eu estou assistindo. Acho que é muito disso. Para mim, a parte que costuma ser mais difícil é fazer o primeiro corte. Mais desesperador, assim, né? Porque você está ali lidando com material e você tem que chegar a algum resultado. É como se você estivesse fazendo o primeiro tratamento de um roteiro, né? Eu acho que é o mesmo desespero, assim, de aquela angústia, né, para poder chegar no final. Depois que você consegue finalizar um primeiro corte, por mais que não esteja legal ainda, você pensa, bom, pelo menos cheguei até o fim, agora eu vou consertar, né? Da mesma forma como você faz os outros tratamentos do roteiro. Mas também chegar no final mesmo e dizer, pronto, agora já foi, agora vai para cor, vai para mixagem de som, mas a montagem já está pronta. Eu acho que é a melhor parte, né, que você se sente aliviado mesmo. Assim, eu não sou muito organizada, mas eu me organizo, porque senão eu acabo me perdendo na timeline. Se eu for botando tudo e virar uma bagunça, eu não vou conseguir me guiar, entendeu? Às vezes eu acabo usando também o papel e a caneta para escrever mais ou menos ali o que eu quero, e aí ali eu vou me guiando pelo que eu escrevi no papel também. Às vezes eu preciso disso, de ir no processo de, de montagem e também meio que escrevendo um roteiro. O primeiro corte é muito agoniante mesmo. É isso, apesar de ter essa dualidade de ser muito. O primeiro corte ser muito difícil, eu gosto dessa parte, porque eu acho que ali é o processo, o ápice da criação, entendeu?
Eu acho que é isso, viu, pessoal? Acho que é isso. Acho que dá pra encerrar aqui. Agradecer vocês, agradecer Daniel, Raul, Jéssica, Bruno. E então ficamos por aqui, agradecendo sua companhia. Fique atento, né, na programação nos canais da Ato 3 Produções, nos canais do site Voador e na TV UESB. Até breve. Yeah, 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 yeah. 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 Yeah, 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 yeah.